Então, uma boa noite a todos. Hoje vamos ter a aula 3 do segundo módulo do curso de História da Igreja, no qual nós estamos vendo as heresias do século IV e hoje nós vamos ver também heresias do século V. Então, nós estamos somente avançando do ponto de vista do tempo. E semana passada nós vimos a principal heresia do século IV, talvez uma das principais heresias da igreja de todos os tempos, que foi o arianismo. Vocês se lembram que o arianismo negava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, negava a divindade do Verbo. Para Ario, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não é Deus, é inferior ao Pai. Então, esse é o resumo mais ou menos do que a gente viu na última aula. A gente viu uma outra heresia, que é o apolinarismo, que afirmava o contrário de Ario, né? Que afirmava que Jesus Cristo era somente Deus, não era homem. E nós definimos o que é heresia. Vocês se lembram da definição que eu dei para vocês de heresia? Heresia é o esquecimento da verdade proposta. E nós vamos ver nas heresias de hoje mais uma vez isso, que é uma heresia surge tentando combater a heresia precedente. Porque o católico é aquele que fica no todo, ou seja, ele aceita todas as verdades de fé. Os hereges são aqueles que defendem uma verdade, esquecendo-se da verdade proposta. Então nós vamos iniciar. Eu tinha dito no final da última aula para vocês lerem sobre a questão do semi-arianismo naquele artigo que eu publiquei no Congresso Bíblico da PUC no ano passado, que trata a respeito das políticas para os bispos do imperador Constâncio II. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade de ler, mas nesse artigo eu falo como foi a questão do semi-arianismo e também da atuação de Santo Atanásio. Santo Atanásio foi o principal combatente contra a heresia ariana. Eu não explanei sobre ele na última aula por questões de tempo, mas naquele artigo vocês podem ler um pouco mais sobre a atuação de Santo Atanásio e sobre essa questão do semi-arianismo. Então, o semi-arianismo vai ser um problema por muitos séculos na igreja. Você vai ter arianos até por volta do século VI, século VII, porque essa heresia ela vai ser muito forte no alguns grupos bárbaros que invadiram o Império Romano, sobretudo os visigodos. Os visigodos, eles dominaram aquela região da Península Ibérica. Então a Espanha vai ser por muito o que antigamente era a Espanha, né? Uma colônia, uma província romana, e hoje é a Espanha. Ela vai ser ariana por muito tempo, até os concílios de Toledo do século VII, mais ou menos, e com a atração a Santo Isidoro de Sevilha. Então o arianismo persiste, mas ele vai persistir em regiões marginalizadas ali do Império Romano, porque a Espanha naquela época era uma, digamos assim, bastante marginalizada. Você vai ter, juntamente com o problema do semi-arianismo, você vai ter uma heresia que vai surgir, que vai ser as heresias que vão negar a divindade do Espírito Santo. Então nós estamos aqui em heresias que negam a divindade de Jesus Cristo. Agora nós estamos numa heresia que vai surgir também nesse contexto, que vai negar a divindade do Espírito Santo. Essa heresia é a heresia desse nome difícil aqui, os pneumáticos. Pneumáticos, né? É uma palavra difícil, mas significa inimigos do Espírito. E quem eram esses hereges? Bom, esses hereges, eles surgiram por volta do ano 350, depois do Concílio de Nicéia, entre o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla. Então, estamos falando entre 325 e 381. E esses hereges, eles negavam que o Espírito Santo fosse Deus. Eles aceitavam que o Verbo fosse Deus. Então, eles estavam de acordo com o ensinamento do Concílio de Nicéia a respeito da divindade do Filho. Porém, não aceitavam a divindade
do Espírito Santo. Isso vai ser um problema, porque isso coloca em xeque também a Santíssima Trindade. Para eles, o Espírito Santo, e aqui nós temos diversos tipos de hereges pneumatônicos, né? Uns diziam que o Espírito Santo era somente uma força em Deus, outros afirmavam que o Espírito Santo fosse uma entidade criadora menor que Deus, como por exemplo a gente viu a questão do demiurgo, né, dos platônicos. A gente chegou a tocar nesse assunto na última aula. Então era uma heresia bastante heterogênea, de tal forma que você tinha diversas maneiras de se negar a divindade do Espírito Santo. E quem vai combater esses hereges vão ser sobretudo chamados padres capadócios. Então, são 3 os padres capadócios: São Basílio Magno, São Gregório de Nazianzeno e São Gregório de Nyssa. São esses 3 os principais padres da igreja que vão defender a divindade do Espírito Santo. Então você tem um tratado escrito por São Basílio que chama de Espírito Santo, no qual ele fala e defende tanto biblicamente, principalmente biblicamente, o dogma da divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo também é consubstancial ao Pai e ao Filho. Vocês lembram que o concílio de Nicéia tinha imposto a palavra consubstancial para falar da igualdade entre a natureza do Pai e do Filho. Agora você também vai ter a igualdade da natureza do Espírito Santo com o Pai e com o Filho. Então nós temos aqui que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo são consubstanciais em si, ou seja, eles são igualmente Deus. Os 3 possuem a divindade, a natureza divina, de tal forma que são igualmente Deus. Então o dogma trinitário, ele se encerra dessa maneira: existe um único Deus. Então quando nós falamos da unidade de Deus, existe um único Deus, nós nos referimos à natureza. Então falar que Deus é um só, Deus é uno, significa falar da natureza de Deus. Mas quando nós falamos que Deus é Trindade, nós nos referimos às pessoas em Deus. Então tem que ter essa distinção. Deus é único? Sim, em relação à sua natureza. Deus é trino? Sim, em relação ao número de pessoas. Então esse é o dogma trinitário. São 2 verdades que não se opõem em si. Elas podem parecer até mesmo contraditórias, assim, é 3, mas não, porque a igreja é muito clara em mostrar que a unidade se refere à natureza. E é muito claro em dizer que a Trindade se refere ao número de pessoas. Então, de maneira breve, como explicar então a Trindade? A Trindade, ela é um dogma que é difícil da gente entender. Os grandes teólogos, eles não conseguiam, e até hoje nós temos um problema para explicar a Trindade por falta de vocabulário. Nosso vocabulário é muito pequenininho, muito pobre para explicar o que é a Trindade. Porém, nós podemos, juntamente com alguns recursos da filosofia, entender um pouco melhor o que é a Trindade. Então, vou tentar explicar para vocês como são as relações trinitárias em si, como a igreja entende isso. Primeiro, Deus é por Espírito, certo? O Espírito, ele possui 2 faculdades: a inteligência e a vontade. São as 2 faculdades de todos os espíritos. O que nós temos em comum com Deus? Quando nós falamos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós queremos dizer que nós somos, como Deus, feitos de inteligência e vontade. O anjo também é feito à imagem e semelhança de Deus, porque o anjo também tem inteligência e vontade. Então todos os seres espirituais têm inteligência e vontade. Isso é muito importante que nós saibamos. Então Deus, como ser inteligente e espiritual, ele tem inteligência e vontade. Como todo ser inteligente, Deus tem pensamentos.
tem conceitos em si, como nós também temos. E esses conceitos que surgem na nossa alma, que surgem na nossa inteligência, eles se externalizam pela nossa palavra, pelo nosso, vamos usar a palavra latina, verbo, palavra, certo? Daí já não entender? O que é a palavra que a gente diz? A palavra que a gente diz nada mais é do que o conceito que já estava na nossa cabeça. Então nós pensamos e externalizamos isso através da palavra. Então como que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo através da sua palavra. Porque todas as coisas que existem estiveram primeiro na mente de Deus. Então Deus pensa naquela coisa e quando ele externaliza e por sua palavra aquela coisa que ele pensa, essa coisa toma uma vida. Ele cria através da palavra que nós vemos no livro do Gênesis. Deus fala, faça-se a luz e a luz é feita. Faça as estrelas são feitas. Agora Deus, quando ele pensa em si, Deus se conhece perfeitamente, e ele externaliza esse pensamento dele que ele tem de si mesmo, ele externaliza através de um verbo, que é a sua perfeita imagem. Esse verbo que é externalizado por Deus, quando Deus pensa em si, no seu todo, no todo do seu ser, que só Deus se conhece totalmente, ele externa isso. E esse verbo é a perfeita imagem do Pai. Esse verbo é o que nós chamamos de filho. Então, o filho surge da faculdade da inteligência do Pai. Certo? Por isso, quando nós lemos no capítulo de São, o primeiro capítulo do Evangelho de São João, João 1, versículo 1, o que diz? No princípio era o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Porque esse verbo é a expressão exata do Pai. Quando Deus quer se expressar, quando eu quero falar quem é o Pedro? O Pedro é um diabo, vem de Minas Gerais, ele tem tantos netos, ele leva tanto. Então eu me falo de mim mesmo, só que eu não me conheço totalmente. Então não tem como falar tudo de mim. O meu verbo, o que eu expresso de mim mesmo, é limitado, porque eu mesmo não tenho conhecimento total de quem eu sou. Porém, Deus se conhece perfeitamente, e quando ele se expressa na perfeição do seu ser. Logo, esse filho, esse verbo, é igual à imagem do Pai. É como se a gente se olhasse no espelho, aquele espelho não fosse a nossa própria imagem. Porque Deus se expressa a si mesmo com todo o seu ser. E como Deus é eterno, ele pensa em si eternamente. Logo, o Filho também é eterno. Por isso que nós dizemos que o Filho é gerado, mas não no tempo. Por isso que nós dizemos que o Filho é coeterno ao Pai. Por quê? Porque o Pai se expressa desde toda a eternidade. Então não tem como o Filho não ser eterno. Porque eu falar que o Filho não é eterno seria o equivalente a dizer que Deus não se expressa eternamente. Que Deus se expressa eternamente. Então o Filho é eterno. E ele é igual ao Pai. Essa é a segunda pessoa da Trindade. E o Pai e o Filho, que são as duas primeiras pessoas da Trindade, dentro da lógica e não dentro do tempo, porque quando nós dizemos que o Pai é o princípio da Trindade, nós não estamos falando de um princípio temporal, nós estamos falando de um princípio lógico. Entendeu? Se eu falar que é um princípio temporal, o Pai vem antes do Filho, então aí a estaria certa, eu tempo que o Filho não era, que o Pai não era, que o Pai não era Pai, que Deus não era Pai, o que há de dizer. Mas o que acontece? Então eu tenho Pai e Filho desde toda a eternidade. Esse Pai e o Filho se amam. Porque Deus, que é puro amor,
esse amor do Pai também se expressa. E esse amor do Filho também se expressa. Só que Deus, quando ama, Ele ama com todo o seu ser. Assim como Deus pensa, Ele pensa com todo o seu ser. Quando Deus ama com todo o seu ser. E o amor é a expressão da vontade de Deus. Logo, o Pai, ao contemplar o Filho ao contemplar o Pai, eles se amam com todo o seu ser. E esse todo o ser de Deus que ama é o que nós chamamos de Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima. Por isso que nós vemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, porque ele é o amor do Pai pelo Filho e o Filho pelo Pai. Mas como o amor de Deus é o todo o ser de Deus, o Espírito Santo também é todo Deus. Então essa é a explicação que ele quer dar da Trindade. Então, onde surge o Filho? O Filho, ele tem sua origem na inteligência de Deus. O Espírito Santo sua origem na vontade de Deus. E a vontade é o amor. Tanto é que a vontade, ela se move porque ela se move justamente quando a nossa vontade se move por alguma coisa, porque nós amamos aquela coisa. Quando você quer a presença de alguém, você ama, é a sua vontade que quer a presença da pessoa. Então, o Espírito Santo é a expressão da vontade de Deus. Onde está o mistério? Que nós não temos uma explicação teológica muito clara. Por que essa imagem e esse amor de Deus são uma pessoa? São uma hipótese. Isso é um grande mistério. Em teologia nós não temos como explicar. Mas nós sabemos, pela especulação teológica, que a origem do Pai e do Espírito Santo, que a origem do Filho e do Espírito Santo é essa. A inteligência de Deus é a vontade de Deus. Então os dois, tanto o Filho como o Espírito Santo, são igualmente Deus. Porque Deus, quando age com sua inteligência, Ele age com todo o seu ser. E Deus, quando ama com todo o seu ser. Certo? Deu mais ou menos para entender? É um pouco difícil, um pouco complexo, mas eu acho que alguma coisinha dá para absorver. Dá uma coisinha assim. Depois eu abro a pergunta e a gente pode esclarecer um pouco melhor. Certo? Por isso que se diz o amor, o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Exatamente. E nós falamos que o Filho é a sabedoria do Pai. Porque o Filho vem da inteligência do Pai, especialmente da faculdade evolutiva do Pai. Do Pai e do Filho. Isso vai ser motivo de briga no século X. O cisma entre católicos e ortodoxos vai surgir por conta dessa questão do Espírito Santo. Então, esses hereges, que nós tivemos estudei para falar de hereges aqui, né? Os pneumatômanos, eles negaram que o Espírito Santo era Deus. E esses padres capadócios, São Basílio, São Gregório Nazianzo e São Gregório de Nissa, vão explicar, mas usando a Bíblia, mas também esses argumentos que eu falei para vocês, que o Espírito Santo também é Deus. Então se reúne um concílio, que vai ser o segundo concílio da igreja, que vai tratar dessa questão do Espírito Santo. E esse concílio vai se reunir em 381, na cidade imperial de Constantinopla. Então vai ser o segundo concílio da igreja, chamado Concílio de Constantinopla I. Certo? E esse concílio, ele vai ter como principal ponto o credo niceno-constantinopolitano, que nós usamos até os dias de hoje. Até os dias de hoje, nós usamos esse credo na nossa liturgia. Então, você hoje, pelas normas litúrgicas atuais, você pode escolher usar, seja o credo apostólico, que é aquele mais curto, que prende aos Pais do Poderoso, que é o Deus do céu e da terra, e a Espírito do Filho, que lá a gente conhece, recita na maioria dos domingos, mas você tem a opção de exatamente o credo niceno, e de vez em quando a gente acaba vendo ele nos nossos colegas. E quando que esse
credo ele vai ser finalmente constituído, vai ser o Concílio de Constantinopla I, ano 381. Então, quando vocês rezarem essa oração na missa, lembre-se, vocês estão usando uma oração que vem do ano 381. Ela tem 1.700 anos, essa oração. Muito bonito ver como nós recebemos a fé dos antigos, né? Nossa fé católica é uma fé transmitida. Isso é uma coisa que na igreja a tradição é tão importante. Vocês sabem o que significa tradição? A gente acha que tradição é coisa antiga, né? Mas tradição vem de tradere em latim, significa transmitir. Tradição é algo que é transmitido. Esse credo, ele foi transmitido. E o que é incorporado no credo niceno-constantinopolitano ao credo de Nicena? Vão ser as partes que falam do Espírito Santo. Então aqui eu tenho um texto para vocês do credo niceno-constantinopolitano, e a parte de negrito se refere aos trechos que foram apresentados neste concílio e que falam do Espírito Santo. Então, por exemplo, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo. Então, o concílio de Constantinopla I como posso dizer, às vezes até fora as palavras, né? E vai sublinhar a ação do Espírito Santo. Então, por exemplo, mais no final, quando fala do Espírito Santo, nós, para Deus mortos, além de terapia. E creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai. Esse do Filho aqui vai ser acrescentado no século VIII, tá bom? O credo original de Nicena, como Nicena, portanto, só dizia: Senhor da vida e procede do Pai. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Nós vamos entrar nessa questão aqui do Filho. É a famosa questão do filioque. É uma questão que vai ser importante do século VIII. Quando a gente chegar lá, a gente fala disso, tá bom? Mas saibam que o concílio de Constantinopla I, ele vai acrescentar no credo as referências ao Espírito Santo, dizendo de forma clara que o Espírito Santo é Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Certo? Então, basicamente, nós temos o dogma da Santíssima Trindade completamente defendido conciliarmente no final do século IV. Então, a partir do final do século IV, a doutrina trinitária da igreja já está bastante clara. Certo? Depois a teologia vai tentar melhorar os termos, mas aquilo que é doutrinal sobre a Trindade já estava encerrado. Mas vão surgir outros problemas. Por quê? Como dizia São Paulo, o porta de guerra exerce, ou seja, é importante ter heresias. Deus permite o mal em busca do bem. São justamente nos tempos de heresias que nós esclarecemos elementos importantes de nossa fé. Então Deus permite o surgimento de heresias para justificar, para que a gente possa melhorar a compreensão que nós temos de nossa fé. Então, a partir do início do século V, vai surgir o que a gente chama de heresias cristológicas, que são as heresias que vão, como posso dizer, ajudar a entender mais quem é Jesus Cristo. E essa primeira heresia que vai surgir é o chamado nestorianismo. Vai ser uma heresia muito importante. Quem é esse Nestório? O pai do nestorianismo era um bispo chamado Nestório. E ele não era qualquer bispo. Ele era patriarca de Constantinopla. Ou seja, Nestório era o segundo bispo mais importante da igreja. Ele não era um qualquer. Ele tinha estudado na escola de Antioquia. Vocês lembram que na primeira aula eu falei para vocês que no século IV você tinha 5 grandes patriarcados na igreja, que eram os 5 principais dioceses, e você tinha 2 escolas teológicas que eram muito importantes naquela época, que era a escola teológica de Alexandria e a escola teológica de Antioquia. A Alexandria era uma escola teológica que buscava interpretar a Bíblia de maneira alegórica.
era uma escola muito platônica, devido às influências do neoplatonismo, que era comum naquela época em Alexandria, pelas influências, sobretudo, de Filon de Alexandria, que eu citei na última aula. Então, ela tinha uma visão bastante alegórica da Bíblia. Porém, a escola de Antioquia, onde estudou história, era uma escola muito que buscava interpretar a Bíblia de maneira literal e de maneira, digamos assim, com um acento maior do que o texto queria dizer literalmente. Era uma escola mais influenciada pelo pensamento de Aristóteles, muito influenciada pelo pensamento de Aristóteles. E um dos principais professores dessa escola era o tal de Teodoro Mopsuestia, que foi o professor do Nestório. Certo? E o que era a grande questão de Nestório? Beleza. Jesus Cristo, o Verbo, é Deus. Então ele aceitava as determinações do concílio de Nicéia a respeito da divindade do Filho. O Filho é Deus. Porém, o Filho existia desde toda a eternidade, mas Jesus nasceu no tempo. Jesus nasceu no tempo. O Filho é eterno. Jesus nasceu no tempo. Como é que nós vamos conjugar isso? Como que eu vou dizer simplesmente que Jesus é Deus? Sendo que Deus, por si só, é eterno. E Jesus nasceu num dia. Jesus Cristo não existia no tempo de Moisés, por exemplo. Não tinha Jesus homem, nada. Então, como que eu vou conjugar essa história? Como eu vou justificar isso? O que nessa hora vai começar a pregar vai ser o seguinte: na verdade, existem dois Jesus. Existe o Verbo eterno de Deus e existe Jesus de Nazaré. O Verbo eterno de Deus é Deus. Jesus de Nazaré é homem. E entre esse Verbo eterno de Deus e o homem Jesus, houve uma união moral. Não uma união hipostática. O que é união hipostática? A união hipostática seria a união da natureza humana com a natureza divina de Jesus Cristo. Mas a história não nega isso. Ele vai dizer, não, o que existia foi uma união moral entre a natureza humana e a natureza divina, de tal forma que existe um Jesus que é Deus, existe um Jesus que é homem. Eles até, você só vê um deles, né? Não é que existiam dois Jesus no sentido de que existiam materialmente dois Jesus por aí. Mas eu não poderia dizer que aquele Jesus que eu via homem era Deus, mas ele era apenas uma manifestação de Deus. Para a história, a humanidade de Jesus era uma manifestação do Verbo, uma maneira que o Verbo usou para se manifestar. Então, na história dizia que existem duas naturezas e existem dois Jesus, um humano e um divino. E Maria, e aí então uma questão interessante, porque na história vai entrar na questão da maternidade de Nossa Senhora. Então a história vai dizer o seguinte: Maria não é mãe de Deus. Maria, ela é mãe de Jesus homem, mas não mãe de Deus, porque o Verbo não pode ter sido gerado por uma mulher. Não existe isso. Deus não pode ser gerado por uma mulher. E na história vai pregar isso. A pregação da história vai ser bastante influente, sobretudo por essa questão em relação a Nossa Senhora, porque naquele tempo, a partir do século IV, vai começar a haver muita devoção à Virgem Maria, sobretudo ao título de Nossa Senhora, que em grego se diz Theotokos. Theotokos em grego significa mãe de Deus. Então era muito popular se chamar Maria mãe de Deus, a Theotokos. Era uma das primeiras maneiras de se referir a Nossa Senhora, foi isso, Theotokos.
E a outra maneira também pelo qual Nossa Senhora foi primeiramente chamada foi o título de Nova Eva. Você tinha esses dois títulos que eram muito comuns na antiguidade: Maria como a Nova Eva e Maria como Mãe de Deus, a Teotocos. E você tem o patriarca de Constantinopla dizendo que Maria não é a Teotocos, Maria é a Cristotocos. E nós temos ele é mãe só do Cristo, mas ela não é mãe de Deus. E ele também usava um outro termo, ele chamava Androtocos, ou seja, a mãe só do homem. Então, isso vai pegar muito na antiguidade, conta uma história, porque o título de Teotocos era popular. É mais ou menos como alguém fica falando uma Nossa Senhora Aparecida de igreja. Entendeu? E o cara é São Cristo. Então, assim, foi muito popular por essa questão. Então, mais uma vez, como eu já disse na aula da semana passada, essas questões teológicas do século IV e do século V eram motivo de briga nas ruas. Então, a situação começou a ficar bastante tumultuosa em relação também à história, como tinha sido no caso de Água. E sobretudo porque Nestório vai arrumar um inimigo, que era o patriarca de Alexandria, que se chamava Cirilo de Alexandria. Cirilo de Alexandria é um santo. São Cirilo de Alexandria, não me lembro qual é o dia dele. Mas ele era do santo da moda antiga. E o santo da moda antiga não é esse santo de bochecha roca que a gente fica vendo aí na iconoclastia, não. Eles eram pessoas muito bravas. E o Cirilo, ele usava de métodos bastante controvertidos para acabar com heresias. Então ele era um homem, digamos assim, de temperamento difícil. E o Nestório foi arrumar esse homem como inimigo. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma briga de dois patriarcados. O patriarcado de Alexandria, com Cirilo, que defendia que Maria era Teotocos, a mãe de Deus, e que Jesus Cristo é Deus, e que existia um só Jesus, uma pessoa divina que assumiu uma natureza humana, certo? Defendido por Alexandria. E você tinha um patriarcado de Constantinopla, a cidade imperial, que era de Nestório. Eles vão apelar para o Papa. O Papa se chamava Celestino I. E no ano, então, 430, o Papa vai colocar um sínodo romano que vai condenar as teses de Nestório. Então, o Papa encarrega o Cirilo de entregar a condenação desse sínodo romano para Nestório. O que Cirilo vai fazer? Ele vai convocar um patriarca de Alexandria, um sínodo também egípcio, para a condenação de Nestório. Ou seja, o Papa já tinha condenado, mas Nestório vai ser condenado também por um sínodo egípcio, que vai, por providência, fundar as bases do que a gente vai chamar de Concílio de Éfeso, que vai acontecer um ano depois. E esse sínodo egípcio vai ter uma anatematização de Nestório em 12 partes. Ou seja, vão ser 12 as teses de Nestório que vão ser condenadas por esse sínodo egípcio. E esse sínodo, então, vai dar origem ao chamado Concílio de Éfeso, que vai acontecer um ano depois, no ano 431. O que foi condenado de Nestório em Éfeso? Foi condenado a tese no qual existiu dois Jesus Cristo. E qual que é a fé católica em relação a isso? E Jesus Cristo é um só, e ele é uma pessoa divina, certo? E essa pessoa divina assumiu uma natureza humana, de tal forma que existe em Jesus Cristo uma única pessoa divina de duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. De tal forma que Jesus Cristo é perfeito Deus, Jesus Cristo é perfeito homem. Mas Jesus Cristo não é uma pessoa humana, Jesus Cristo é uma pessoa divina.
E como a Virgem Maria deu à luz a uma pessoa divina, ela é mãe de Deus. Não que ela deu origem à divindade de Jesus Cristo, mas ela deu a natureza humana a uma pessoa divina. E como Jesus Cristo é apenas uma pessoa divina e não uma pessoa humana, Maria é mãe de Deus. Então essa é a definição do Concílio de Éfeso, colocando fim à heresia de Nestório. Ou seja, Nestório vai ser condenado. O que vai acontecer com esse Nestório? O Nestório ele vai ser exilado para, se não me engano, a região da Ásia Menor, perto da Síria. Só que Nestório ele não vai se retratar. E ele vai fazer muitos seguidores. Então, o que o imperador vai fazer? O imperador Teodoro II, ele vai expatriar Nestório. E Nestório vai se enviar para a Península Arábica. Na Península Arábica, ele vai pregar o nestorianismo. É importante saber. Que vai ser a forma de cristianismo mais comum na Península Arábica. E essa forma de cristianismo vai se espalhar não só na Península Arábica, mas também na Pérsia, chegando até as portas da China e também na África. A religião, por exemplo, o catolicismo da Síria, da Abissínia, que é a atual Etiópia, é nestoriano até os dias de hoje. E o nestorianismo vai ser bastante influente fora dos limites do Império Romano. O nestorianismo ele vai começar a declinar muito a partir do século XVI, porque muitos dos nestorianos vão acabar aceitando a fé de Éfeso e vão pedir para entrar na Igreja Católica. São geralmente os católicos caldeus, os filhos malabares, eles são católicos que no passado foram nestorianos e aceitaram a fé de Éfeso por volta do século XVI e voltaram a união com a Igreja de volta. Problema. Isso é coisa que é fruto de pesquisas que estão sendo feitas hoje. Hoje se tem dentro da academia uma visão a respeito do islamismo como um descobrimento das heresias de Nestório. Nós vamos falar do islamismo mais para frente, porque o islamismo vai ser importante na história da igreja. Mas é importante vocês verem que até o século XIII, você não tem como clareza se o islamismo era uma outra religião ou se o islamismo era uma seita cristã, herética. Se você ler a Divina Comédia de Dante, você vai ver que Dante não coloca os muçulmanos junto com os pagãos ou os não cristãos. Nós também que coloca no inferno, né? Coloca os muçulmanos no inferno. Mas ele coloca ele no inferno junto com os hereges. Não coloca ele no inferno junto com os não cristãos. Então, possivelmente, a leitura que se tem até o século XIII é que o islamismo, na verdade, seja, na sua origem, uma forma de cristianismo nestoriano, que negava Jesus Cristo, digamos assim, a pessoa, que negava que Jesus Cristo houvesse uma pessoa divina, que Jesus Cristo também houvesse uma pessoa humana. Logo, o nestorianismo, possivelmente, hoje é uma visão que se tem dentro de muitos historiadores hoje já falam disso, que na verdade o islamismo surge dentro do contexto do nestorianismo que existia na Península Ibérica. Porque se você for ver mesmo, se você perguntar para o muçulmano, quem é mais importante na religião islâmica? Maomé ou Jesus? Ele não vai saber te responder isso. Porque o Alcorão, ele cita Jesus 25 vezes, e ele cita Maomé 4 vezes. Jesus Cristo faz muito mais obras grandiosas que Maomé. E de certa maneira, o islamismo clássico diz que Maomé veio recordar as verdadeiras palavras de Jesus.
Então, muito possivelmente, o nestorianismo, que a gente está vendo aqui, dá origem ao islamismo, 200, 300 anos depois de Nestor. Praticamente, o nestorianismo vai se degradando aos poucos, até que se torna uma outra religião. Porque essa é a tendência das heresias. Elas começam parecidas com a igreja e pouco a pouco vão se degradando, até que viram uma outra igreja, uma outra religião. Então, muito possivelmente, o nestorianismo estaria na origem do islamismo. Realmente que isso é uma tese acadêmica hoje em dia. Estou dizendo que todos os especialistas concordam com isso. Mas tem muitos especialistas que hoje já afirmam isso. Então é interessante a gente ver essa questão. Então, o que se define o Concílio de Éfeso, né? Define que Jesus é uma única pessoa, uma pessoa divina. Daqui a tese, essa que eu estou mostrando para vocês, aqui é a tese do Nestor, né? Há dois Jesus, um humano divino, e Maria, mãe de Deus, uma examante de Jesus humano. Mas o Concílio de Éfeso define que é a única Jesus, que é divino, com duas naturezas, divina e humana, e que Maria é a Teotocos, ou seja, Maria é a mãe de Deus. Então, na história, ele passa a ter muitos inimigos. E um dos inimigos dele foi esse tal de Cirilo. E esse Cirilo de Alexandria, projeção, São Cirilo de Alexandria, ele tinha um discípulo chamado Eutíquias. E esse Eutíquias, que era um monge muito virtuoso, vai começar a atacar o nestorianismo. Mas vocês lembram que eu disse para vocês que a heresia é o esquecimento da verdade oposta. Ou seja, ele atacando o nestorianismo, ele também vai atacar a heresia. E a heresia desse Eutíquias é o que a gente chama de monofisismo. Physis, em latim, em grego, é a mesma coisa que usia, né? Que também em grego seria essência, substância, essa seria a mesma palavra. E mono é um, ou seja, a heresia só existe uma substância em Jesus, uma única natureza em Jesus. E o que dizia esse Eutíquias? Bom, Nestor dizia que existiam dois Jesus. Errado na história, só existe um Jesus divino. Nestor dizia que há duas naturezas, a humana e a divina, e nisso Nestor estava certo. Porém, o Eutíquias começou a afirmar o seguinte: a natureza divina de Jesus é tão forte que ela absorveu totalmente a natureza humana de Jesus. De tal forma que falar que Jesus tem uma natureza humana é besteira. Jesus Cristo é Deus e só isso. Não se deve falar de natureza humana de Jesus Cristo. Ela existiu na sua origem. Ou seja, quando houve a união, que a gente chama de hipostática, quando Jesus Cristo foi concebido, na origem, você poderia falar de duas naturezas de Jesus, a humana e a divina, mas com o tempo a natureza divina absorveu a natureza humana, de tal forma que em Jesus existe uma natureza, que é a natureza divina. Essa é a heresia do monofisismo. E também vai ser uma heresia que vai surgir em Alexandria. Interessante, você vê que a briga aí está entre os teólogos de Antioquia e os teólogos de Alexandria. E Eutíquias é um teólogo de Alexandria. Qual é o nome dele? Eutíquias. Isso está escrito aqui. Vamos escrever aqui. Eutíquias. Depois eu mostro a senhora como escreve. O monofisismo, então, vai ter os seus defensores e, sobretudo, ele vai lançar uma espécie de teologia oficial em Alexandria. E Alexandria é o terceiro maior patriarcado. Ou seja, você ter uma heresia dessa em Alexandria era muito problemático. Então, o que a igreja vai fazer? Para combater essa heresia de Eutíquias, vai se convocar um concílio, que vai ser o quarto concílio da história da igreja, que vai ser o concílio de Calcedônia, que vai ser celebrado no ano 450
51, ou seja, exatamente 20 anos depois de Éfeso. Então, os 4 primeiros concílios da igreja: Nicéia, 325, Constantinopla I, 381, Éfeso, 431 e Calcedônia, 451, certo? E o que vai ser muito interessante? Vai ser que a gente vai ver que o concílio de Calcedônia vai ter como principal promotor aí o Papa. A gente viu que nos 2 primeiros concílios era sobretudo a figura do imperador que determinava como ia ser feito o concílio, determinava as posições que o concílio iria tomar. E o Papa enviava seus delegados, dando legitimidade ao concílio. Mas os delegados do Papa muitas vezes não falavam nesses concílios. Isso acontecia muito nos 2 primeiros concílios, que os delegados do Papa assistiam o concílio e tudo, mas não tinham um poder de ação tão grande. Mas em Calcedônia, quem vai determinar a fé de fato da igreja ali vai ser o Papa Leão I, Leão Magno, que vai escrever uma carta, porque ele não ia a Calcedônia ficava muito longe de Roma, mas ele vai enviar os seus legados com uma carta na qual ele define a fé católica contra os monofisitas. E é muito bonito quando o Papa lê essa carta, quando os legados papais leem essa carta do Papa Leão Magno, as pessoas começam a dizer no concílio essa famosa frase aqui, ó: Pedro falou pela boca de Leão. Pedro falou pela boca de Leão. Ou seja, a decisão do Papa foi unanimemente aceita por todos os bispos, condenando assim a doutrina de Eutílides. E o que o Papa dizia? Bom, era a fé católica, eu até não tenho aqui, porque ele usa essa terminologia e é muito interessante nós notarmos. Ele diz o seguinte: o Papa, em Cristo há uma só pessoa divina, ou seja, isso já era a determinação do Concílio de Éfeso. Em 2 naturezas, o Concílio de Éfeso já tinha dito isso. Essas 2 naturezas são sem confusão, sem mistura, sem divisão e sem separação. Eu volto a dizer, qual é a doutrina da igreja em relação a Jesus Cristo? Em Jesus Cristo há uma só pessoa divina, em 2 naturezas, a natureza humana e a divina. E essas naturezas, entre elas não têm confusão, nem mistura, nem divisão, nem separação. Ou seja, isso fica definido no Concílio de Calcedônia. Foi? Que ano foi? 451. Ano 451. Então essa é a fé da igreja. E o Concílio de Calcedônia vai firmar por todo o ser. Então não é mais possível confundir quem é Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso vai ser feito através do Papa Leão I, que é conhecido como Papa Leão Magno, que é santo também, mas uma tradição. Foi ele quem expulsou Átila de Roma. Átila, o rei dos Hunos, quando ele vai de Roma, ele vai se encontrar, o Papa vai em conta de Átila, e Átila bate indegradada. Ele foge de Roma depois de falar com o Papa Leão I. Mas o que é interessante também notar? Que, assim como a história não aceitou as definições do Concílio de Éfeso e foi fundada então uma igreja separada, que é a igreja nestoriana, com o Concílio de Calcedônia também leva um grande cisma, que os cóptas, ou seja, a igreja egípcia, que era a igreja de Alexandria, era muito forte no século IV. Então muitos dos bispos egípcios não aceitam as determinações do Concílio de Calcedônia e fundam uma outra igreja, que é a igreja copta, que existe até hoje. Então os coptas, que são a maioria dos cristãos do Egito,
sabe? Mais ou menos 10% dos antigos ainda hoje são cristãos, eles são coptas, em sua maioria. E os coptas são monofisitas, ou seja, eles seguem a doutrina desse Eutíquides. E os coptas, eles chamam Calcedônia como desastre de Calcedônia, né? Eles não gostam do conceito de Calcedônia, é o desastre de Calcedônia para eles. E foi um cisma, foi desastroso para todo o norte da África. Porque o que aconteceu? Quando o islamismo surge, o islamismo vai rapidamente proliferando. Quando o islamismo surge em 30 anos, ele sai da Península Arábica e já está espalhado até a Espanha, até o norte da Espanha. Ou seja, vai ser uma expansão muito rápida, essa expansão do islamismo. E vai ser também muito facilitada, digamos assim, porque os cristãos eles começaram a ter essas divisões com esses concílios. Porque os grupos que perdiam o concílio, assim, esses grupos que eram condenados, eles acabavam fundando suas próprias igrejas locais e não aceitavam os outros bispos. Então, o que começou a acontecer? Quando os muçulmanos chegaram, os cristãos lá eles preferiam o turbante do sultão à mitra do bispo oposto. Entendeu? Então, isso facilitou a islamização do norte da África. E por conta dessa brincadeirinha aí dos coptas, o norte da África passou a ser inteiro muçulmano já no século VII. Porque os coptas e também outros hereges que existiam no norte da África, os monatistas, os pelagianos, todo esse pessoal aí, eles enfraqueciam a unidade da igreja no norte da África. E quando os muçulmanos invadiram, foram presos fácil, os muçulmanos. Então a islamização do norte da África foi muito facilitada por esses cismas, sobretudo pelo cisma copta. A igreja copta fez com que o patriarcado de Alexandria, que era o terceiro mais importante, se separasse da igreja praticamente. Então, a partir do século V, você não vai mais falar do patriarcado de Alexandria. Teólogos de Alexandria já não vão mais aparecer. Por quê? Porque Alexandria vai se afastar da igreja por conta do monofisismo. Então você vê o tanto que é complicado essa questão da heresia, né? Como isso causa cismas na igreja, como isso perde a unidade da igreja e enfraquece a igreja. E nestorianismo, como eu falei, pode ser que seja a origem até mesmo do islamismo. Então você vê como fora da unidade da igreja, as coisas elas vão se degradando e elas vão se deformando de tal maneira que aquilo que originalmente era cristão passa a ser não cristão. Sim, perfeito. Então, sim, eles celebram a Eucaristia. Eles celebram os povos. O rito deles é um rito diferente, mas celebram a Eucaristia, celebram os sacramentos, os povos. Hoje eles ainda têm instituição apostólica, né? Então, considerando essas igrejas cismáticas do Oriente. Então, no resumo, o que se ficou definido então com os concílios de Éfeso e com o concílio de Calcedônia? Em Cristo há uma pessoa divina que assume uma natureza humana. Logo, em Cristo há duas naturezas que não se confundem nem se misturam. Então, Cristo permanece uma pessoa divina. Então, esse é o resumo da obra de hoje. Certo? Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Que essa cisma deu início ao islamismo. Possivelmente foi uma origem do islamismo. O que eu disse, a heresia nestoriana, você tem hoje vários dos especialistas que estão estudando essa origem do islamismo como uma possível deformação do nestorianismo. É monoteísta também. Também é monoteísta. Jesus Cristo tem uma importância muito grande. Você tem no Alcorão várias das histórias bíblicas. Você tem no Alcorão, por exemplo, traços de vocabulário siríaco em textos árabes, ou seja, quem falava sempre na Península Arábica eram os cristãos nestorianos. Entendeu? Então você tem um estudo filológico também do islamismo, mostrando que muitos dos termos, na verdade, eram termos usados por nestorianos. Então, possivelmente, o islamismo surge dentro desse contexto, mas não é uma definição acadêmica hoje, você tem estudo sobre isso.